Olha, a história de José e seus irmãos, muita gente acha que conhece, né? Mas e se eu disser que por trás daquela rivalidade de família existe um drama cósmico, cheio de significados ocultos? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje, olhando essa história pelos olhos de um comentarista medieval genial, o Rashi. Ele enxergava coisas que passam totalmente batido para a maioria de nós. Então, se preparem, porque a história que a gente achava que conhecia está prestes a ficar muito, mas muito mais interessante. E a chave para tudo isso tá, acredite se quiser, nessa frase aí cheia de deboche. Aí vem aquele sonhador. Quando os irmãos de José falam isso, não é só uma provocação de irmão mais velho, sabe? Rashi mostra que essa frase é, na verdade, o coração de toda a trama. Porque eles acham que estão desafiando o irmãozinho caçula e os sonhos dele, mas o que eles nem imaginam é que estão, na verdade, batendo de frente com um plano divino. Vamos lá, para o começo da história. A cena parece super normal, até inocente. Jacó vira para o seu filho preferido, José, e pede para ele ver como os irmãos estão, lá no pasto com o rebanho. Parece uma tarefa simples, né? Vai lá, vê se está tudo bem. Mas é aí que Rashi já nos dá um alerta. Nada, absolutamente nada aqui é tão simples quanto parece. E a primeira pista está escondida no texto original, em hebraico. Olha que detalhe incrível. A palavra rebanhos tem uns pontinhos em cima. Pra gente isso não significa nada, mas Rashi, que era um mestre do texto, saca na hora. Isso é um sinal. Esses pontos mudam tudo. Os irmãos não foram só pastorear ovelhas, eles foram pastorear a si mesmos. Ou seja, foram cuidar da própria vida, comer, beber, se divertir. A intenção deles já era egoísta desde o primeiro momento. E em contraste total com a atitude dos irmãos, qual é a resposta de José para o pai? Rinine, eis-me aqui. É uma palavrinha só, mas Rashine explica que ela carrega um peso enorme. É uma mistura de humildade com a prontidão, o entusiasmo, sabe? Pensa bem, José sabia perfeitamente que seus irmãos o odiavam. Ele sabia que ir até lá era perigoso, e mesmo assim, a resposta dele é essa, imediata, total. Então, pronto, a jornada de José começa. E aqui a gente precisa prestar muita atenção, porque cada lugar que aparece na história não é só um nome no mapa. Segundo a leitura de Rashi, cada local tem um significado, um peso simbólico. É como se o próprio caminho já estivesse contando o que vai acontecer. E logo de cara, a gente já encontra um quebra-cabeça, um enigma geográfico que Rashi aponta. O texto fala que Jacó manda José do Vale de Hebron. Só que tem um problema. Quem conhece a região sabe que Hebron fica nas montanhas. Não tem vale lá. E aí, o texto errou a geografia? Bom, para Rashi, o texto nunca erra. Se tem algo que parece estranho, é porque ali tem uma pista. E a sacada de Rashi aqui é simplesmente genial. Ele diz que o vale não tem a ver com geografia, mas sim com profundidade. A jornada de José começa por causa do conselho profundo que veio lá de Abraão, seu bisavô, que estava enterrado justamente em Hebrão. Isso conecta tudo. O destino de José passa a fazer parte de uma promessa antiga, divina, feita a Abraão, a de que seu povo seria estrangeiro em outra terra. A história de José é, na verdade, o pontapé inicial para essa profecia começar a se cumprir. Incrível, né? A primeira parada de José é Siquém. E, de novo, o lugar não é por acaso. Rashi faz questão de lembrar. Siquém tem um histórico terrível para a família de Jacó. Foi lá que a irmã deles, Diná, foi violentada. É para lá que os irmãos vão para começar a conspiração. E para piorar, séculos depois, é exatamente em Siquém que o reino de Israel vai se dividir. Ou seja, José estava, sem ter a menor ideia, caminhando direto para um lugar marcado pela tragédia e pela separação. No meio do caminho, perdido no campo, a Bíblia diz que José encontra um homem. Um homem qualquer? De jeito nenhum. Rashi vai buscar em outras tradições e revela a identidade dessa figura misteriosa. Era o anjo Gabriel. Então pensa só, não foi um encontro ao acaso, foi uma intervenção divina. Isso mostra que mesmo quando José parecia totalmente perdido e sozinho, ele na verdade estava sendo guiado, protegido, ele estava no caminho certo mesmo sem saber. Então, o anjo dá a direção para José, seus irmãos foram para um lugar chamado Dotã. E mais uma vez o nome do lugar é a grande chave para a gente entender o que estava se passando na cabeça dos irmãos. A conexão de Rashi faz aqui é de arrepiar.
Dotan, em hebraico, soa muito parecido com dat, que significa lei, legalidades. A sugestão dele é que os irmãos não estavam apenas se movendo geograficamente. Eles estavam, na verdade, procurando pretextos legais, brechas na lei, para justificar a maldade que eles queriam cometer. Eles não queriam só matar, eles queriam encontrar um jeito de dizer que tinham o direito de fazer aquilo. E é lá, em Dotã, nesse lugar de buscas por pretextos, que a tensão chega ao máximo. Os irmãos veem José chegando de longe e todo aquele conflito sobre os sonhos dele explode. O plano deles é cruel e direto. Vamos matá-lo. E aí a gente vai ver no que dão os sonhos dele. Para eles era simples assim. Se José morresse, estaria provado que os sonhos dele não passavam de arrogância, de coisa da cabeça dele. Mas é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada espetacular. Os irmãos bolam o plano. Mas essa frase final, "e veremos o que será de seus sonhos", ela fica ecoando. E aí Rashi nos provoca com uma pergunta: será que são mesmo os irmãos que estão falando isso? E a resposta de Rashi é de cair o queixo. Ele diz que não. Essa última parte não é a voz dos irmãos. É o Espírito Divino, é Deus respondendo ao plano deles. É como um diálogo invisível no texto. Os irmãos dizem, vamos matá-lo. E a voz de Deus responde como que dizendo, ah é? Então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com esses sonhos. Isso muda tudo, percebe? O conflito real aqui não é entre José e seus irmãos. É uma batalha entre o plano dos homens e o plano de Deus. Os irmãos acham que estão desafiando o sonhador, mas eles estão, sem saber, desafiando o próprio Criador. A história, a partir daqui, vira uma grande disputa para ver qual palavra vai prevalecer, a deles ou a de Deus, que foi revelada nos sonhos de José. Bom, no meio desse caos e desse plano de morte, uma voz se levanta para tentar impedir a tragédia. É Rúben, o irmão mais velho. À primeira vista, ele parece o herói da história, né? Mas, com Rashi, a gente aprende que é sempre bom olhar um pouquinho mais de perto. O plano que Rúben propõe é bem inteligente. Ele fala, gente, não vamos sujar nossas mãos de sangue. Vamos só jogar ele nesse poço seco aqui no deserto. A intenção secreta dele, claro, era voltar depois, escondido, para resgatar José e levar de volta para o pai. Parece uma atitude bem nobre, certo? Mas será que era só isso? Será que a motivação de Rúben era puramente altruísta, só para salvar o irmão? Rashi, como sempre, mergulha fundo na psicologia do personagem e nos faz questionar isso. E aqui está a complexidade humana que Rashi revela de forma tão brilhante. Ele sugere o que estava se passando na cabeça de Rúben. Peraí, eu sou o primogênito. Se esse garoto sumir, a culpa vai cair toda nas minhas costas. A responsabilidade é minha. Então a atitude dele não era só bondade, era também medo. Medo da culpa, medo de ser responsabilizado como o irmão mais velho. E essa é a grande mágica da leitura de Rashi. Ele pega uma história que parecia preto no branco e a transforma num drama psicológico cheio de tons de cinza. Não tem o bonzinho e os malvados. O que tem são os seres humanos cheios de falhas, com motivações super complexas. A história deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre por que aconteceu, sobre destino, sobre profecia e, claro, sobre a natureza humana. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta que ecoa através dos séculos, não é? Se o destino de José já estava traçado por uma profecia, por um plano divino, então, as escolhas que os irmãos fizeram, o plano de Rúben, tudo isso importou? O que a história parece sugerir é que sim, mesmo dentro de um destino maior, são as escolhas humanas, motivadas por ciúme, por medo, por amor, que fazem a roda da história girar. Fica aí essa reflexão sobre esse equilíbrio tão delicado entre o destino e o nosso livre-arbítrio.